Bom, gente, então, boa tarde para todo mundo aí, né? Vamos, como sempre, aqui seguir o nosso fórum aqui com as perguntas, tá? Vamos ver aqui o que temos. Tem duas da Isabela aqui, mas ela não está aí. Vou começar com a do Rian, então. Para mitigar as consequências causadas pelo programa Minha Casa Minha Vida, é necessário que as unidades habitacionais sejam conselho local com a melhor infraestrutura para a população. Quais outros benefícios a ação teria? O benefício da localização, Rian. A gente, não sei se eu já falei isso, assim, eu já dei várias palestras sobre essa história, mas tanto a geografia, né, os estudos de geografia urbana e regional, quanto os estudos de urbanismo, como a gente sempre fala aqui, né, tem 40 anos que a gente se distanciou de teorias, de estudos mais aprofundados e tudo e tal, e a gente fica só no raso, né, achando que está filosofando, né, como eu sempre falo, né, fica vomitando filosofia sobre a cidade, sobre as pessoas, né, achando que está fazendo alguma coisa, que está evoluindo para algum lugar e tudo e tal, quando na verdade, né, a gente não está saindo, não só não está saindo do lugar, como a gente está andando, né, igual caranguejo, bem para trás. E aí o passivo só aumenta, né, o passivo tanto urbano quanto ambiental só aumenta. Então, o programa Minha Casa Minha Vida, primeiro, nada mais é do que o BNH, né, mais pensado, assim, melhor para a iniciativa privada. Uma grande crítica, né, que se fazia ao BNH, o Banco Nacional da Habitação, na época do governo militar, é que ele tinha servido para dar casa à classe média e à classe rica. É verdade, né, porque ele era irrestrito, e aí os programas de financiamento eram extremamente lenientes, taxa de juros, naquela época a inflação, né, não era uma inflação tão alta quanto agora, não tinha essa correção quase que diária de tudo e tal, não tinha essa resposta rápida de nada. E aí não só as linhas de financiamento, como, né, os juros cobrados eram anuais, eram muito baixos. Então, né, todo mundo comprou casa, quem tinha condição comprou terreno, comprou casa e tudo e tal. Essa crítica, ela é uma crítica estranha, né, porque a economia de mercado, ela avança, com isso ela avança também, né, e muitos estudos, e muitos artigos, e alguns livros, inclusive, falavam que isso era o pior problema do BNH e tudo e tal. Bom, o Minha Casa Minha Vida é o BNH, digamos assim, melhorado para a iniciativa privada. Tanto se criticou que quando veio um governo, né, dito de esquerda, entregou completamente, 100% para a iniciativa privada, né? Na verdade, o Minha Casa Minha Vida, né, é um programa pensado pela MRV, tá? Por um dos executivos da MRV, e ele foi apresentado pela primeira vez para o Ciro Gomes, enquanto candidato. Naquela época, bem para trás ainda. E aí, como o Ciro Gomes chegou a assumir, né, o Ministério das Cidades rapidamente, ele levou essa ideia. E aí essa ideia colou lá dentro, né, ainda no governo Lula, né, e foi sancionado do jeito que a MRV pensou. Então, assim, né, como dizia alguém aí, né, nunca antes na história desse país se ganhou tanto dinheiro com o mercado imobiliário, né, enquanto se criticava o mercado imobiliário. Então, o que a gente se especializou em fazer? Nas academias, quem pensa a cidade, quem deveria estar preocupado com alguma coisa, critica o mercado imobiliário, e o mercado imobiliário só faz tirar proveito daquele programa, né, que é dito para as classes mais baixas. Então, uma distorção tremenda. Continua a mesma coisa, o processo de periferização, de horizontalização da cidade, né, espraiamento, né, e espraiamento urbano, né, que é um vocábulo em inglês, que é uma área de estudo específica que chama Urban Sprawl, que é esse espraiamento urbano. Isso cada vez mais, né, encarece a infraestrutura e pede cada vez mais a necessidade de infraestrutura, né? Você parte do princípio que se você tem 40 unidades habitacionais num prédio, né, no mesmo terreno, na mesma prumada, 40 unidades habitacionais vão ser resolvidas do ponto de vista infraestrutural com um ponto só. Então, você tem uma prumada só de esgoto, né, uma saída de esgoto, uma entrada de água tratada, uma saída para drenagem, você tem uma série de questões, né, a própria localização, né, estão todos ali no mesmo endereço, e por aí vai, uma série de questões.
Se você pegar essas 40 unidades e espalhar pelo território, você vai ter muitos e muitos e muitos mais quilômetros de cada uma dessas infraestruturas para levar para uma casa, ou uma casa geminada, ou alguma coisa dessa natureza, assim. Então, já começa por aí, tá? Você, não, né, você pode fazer predinhos no Minha Casa Minha Vida? Pode, mas essa não foi a regra. A regra foi comprar terrenos os mais baratos possíveis. Isso significa terrenos longe, muito longe, porque não tem infraestrutura nenhuma, tá? E o governo passava isso, subsidiava, né? O governo não produz nada, vocês têm que lembrar disso. O governo só vive de imposto. Então, quando ele está passando dinheiro para alguém, ele está pegando dinheiro, quem pagou imposto e passando. Ele passava diretamente para a iniciativa privada. Contratava o Minha Casa Minha Vida. Olha aqui, eu tenho um terreno aqui, ó. Olha que bacana, que legal. Super barato o terreno e tudo tal. Só que não tem nada. Mas não se preocupe, não, que eu vou fazer, botar tudo nesse terreno. Então, ele tem que levar a infraestrutura toda e dotar esse terreno da Minha Casa Minha Vida de toda a infraestrutura possível. E ele não pode deixar repassar isso para o comprador. Tá? Ele tem que subsidiar esse preço para o comprador. Porque o comprador, em tese, é da mais baixa renda. Não teria como pagar esse aporte de infraestrutura do zero numa área muito longe. Então, quem fazia isso era o governo. Tá? A mesma coisa com as bolsas de estudo, né, do FIES, das outras coisas aí, tudo e tal. Quem saiu ganhando foram os grandes centros universitários. Nunca se cresceu tanto, é um setor, nunca cresceu tanto no Brasil quanto de construção civil, no caso de construção imobiliária, principalmente Minha Casa Minha Vida, e o de educação. Que era isso, o governo pegava o dinheiro e passava para eles. Você quer estudar? Quer estudar. Não interessa o que você está fazendo, não. Toma aí, ó. Eu pago a vaga desse cara para ele estudar. Ah, mas ele não sabe nem escrever direito. Não importa, não. Bota ele no mercado aí, se vira. Ainda tem outra coisa, se ele entrar, ele tem que sair. Então, né, forma aí de qualquer jeito. Minha Casa Minha Vida foi mais ou menos o mesmo princípio. Você vai fazer o Minha Casa Minha Vida? Vai, toma dinheiro aqui, ó. Agora você passa a casa pro cara de graça, quase que de graça. Resultado, ninguém fica satisfeito com essa história, a não ser quem está fazendo o programa. Porque o cara se vê, né, praticamente, nunca era de graça, ele tinha que sempre pagar algum resíduo, esse resíduo era sempre muito para ele, de alguma maneira. Quando ele se via entregue a esse modelo, eu não sei se eu já indiquei para vocês um livro de um professor, né, que é muito meu amigo, do IBMEC da Federal, que é o professor André Prado, que chama-se Ao Fim da Cidade, que é exatamente isso, né, as periferias cada vez mais distantes. E não tem só... O grande problema do cara não é isso, é porque se fosse ele ter a casa dele com um quintalzinho, mesmo mínimo, uma casa de 42 metros quadrados, a chave, com a água na torneira, com isso, com aquilo, estava até bom. O problema é que o cara não fica satisfeito com isso por causa do grau, né, é um nome que era pouco utilizado, né, eu vejo pouquíssimo na bibliografia de geografia urbana e de urbanismo, que é uma coisa que se chama heteronomia, que é dependência. Heteronomia urbana. E o André ele vai profundamente, né, explorar essa questão, inclusive fazendo um paralelo com os impactos ambientais. Então, quando você vai lá e faz uma análise de pós-ocupação, o que você descobre nesses lugares é que os impactos ambientais são irrisórios ou irrelevantes, tá? Mesmo com supressão vegetal, mesmo no córrego próximo ou qualquer coisa assim dessa natureza. E o maior impacto que se tem é que o pessoal está jogado lá. Ele só tem, às vezes, uma linha de ônibus, porque, inclusive, provavelmente alguém ligado ao mercado imobiliário foi lá e colocou uma linha de ônibus que vai e volta de manhã e vai e volta no final da tarde, por exemplo. E não tem nenhum comércio, não tem nada, tá? Porque aquilo não é uma cidade, tá? Então, aquilo não cresceu organicamente. E a cidade modernista, a gente sabe que não vai funcionar, né, há muito tempo, né? Não é só você chegar e falar assim, você é padeiro? É padeiro. Vai lá naquele bairro lá e abre uma padaria. Você é farmacêutico? Vai lá naquele bairro e abre uma farmácia. Não é assim, desse jeito, tá? A lógica é outra. Esses caras vão se colocar onde tem mais gente para comprar. Então, eles vão se colocar próximo às centralidades. Esses lugares aí, as centralidades mais próximas estão muito longe. Então, tem uma série de questões. Isso tem a ver com a questão, Rian, voltando a resposta para a sua pergunta, é que, sim, a primeira coisa é a questão da infraestrutura. Se você já tem uma infraestrutura ociosa, seu custo é zero para a infraestrutura.
ou muito pequeno. Você vai aumentar um pouco alguma coisa, alguma capacidade, alguma coisa ali, tá? 2, o grau de heteronomia é altíssimo. As pessoas ficam do jeito que a gente está agora, largadas, boiando. Eu preciso comprar um pão, estou na água, porque como é que eu vou fazer? Não tem nada próximo, eu não consigo. Então, nos primeiros meses, ela já sabe que não está legal, não está bom, tá? Além disso, ela está muito distante, né, na maioria das vezes, do próprio trabalho dela. Então, mas ela pode fazer isso, né, nas centralidades próximas ao trabalho. Eu também não tenho carro. Vai fazer mercado e pega ônibus para levar as coisas para casa. Então, né, é complicadíssimo, complicadíssimo. E as pessoas não vivem só, né, de coisas que você compra uma vez a cada 15 dias ou qualquer coisa. Necessidades são outras, né? Né? Como dizia aquela música lá da década de 80, né? Fome de quê, né? Tem sede, você tem fome de quê? Tem sede de quê, né? Se fosse só pasta e água, a gente não era humano, né? Era gado. Às vezes parece que é assim mesmo, né? As pessoas têm outras necessidades, necessidades culturais, necessidades, né, de outras coisas que a gente está vivendo agora nessa questão da pandemia. A gente está se descobrindo, né, o quão humano a gente é, né? Não basta só isso, tá? Se fosse assim, o iFood resolveria todos os problemas das pessoas. Isso não resolve o problema de ninguém. E esse pessoal, eles estão nessa condição, eles foram jogados nessa condição. Então, o sujeito, às vezes, nasceu, cresceu, né, num assentamento informal, na favela, né, lá na comunidade. Aí, de repente, uma mãe com 3 filhos, aí pega uma casa dessa, porque consegue, vai, sei lá, para quantos quilômetros de distância, não sei quantas horas de ônibus, para poder chegar naquele lugar que ela nasceu, cresceu, teve filhos ali naquele lugar. Ela chega lá, não tem nada, só tem a casa mesmo. E aí, como é que faz? Ela vende, nem que seja informalmente, a casa dela, e ela volta. Tanto que tem eu já indiquei para vocês, eu acho, né, um autor, né, da USP, inclusive, né, que é o Caio Santo Amore. Caio Santo Amore. Agora, não sei se é junto ou separado. Bom, esse cara começou a fazer estudos, já tem uns 15 anos já que ele estuda mercado imobiliário informal dentro das favelas. A lógica é a mesma, é óbvio, que mercado é mercado, mercado imobiliário é do mesmo jeito. Lá fora, no Minha Casa Minha Vida, no centro da cidade, a lógica é a mesma. Dentro da favela não teria, né, não teria como ser diferente. Isso foi uma grande sacada dele, assim, quer dizer, eu vou começar a estudar o mercado imobiliário informal. Como é que isso funciona dentro das comunidades? E acabou chegando à conclusão de que não só é a mesma lógica, exatamente a mesma, pior ainda, porque ainda tem a questão da violência no meio, né? Cá fora, o mercado imobiliário, ele só te pressiona a fazer alguma coisa e tudo e tal. Você tem que se adequar aqui ali. Lá dentro da comunidade é pior, porque não só te pressiona, como ameaça a sua vida, isso e aquilo. E outra coisa que ele descobriu é que os preços de aluguel de barracos dentro da comunidade se equivalem a apartamentos de 2 quartos, a 2 bairros de distância da informalidade, tá? Então, aquela história, né? A gente acreditou demais no Milton Santos, né? O Milton Santos precisa ser reeleito. Um minuto só, Luana. O Milton Santos precisa a gente precisa reler o Milton Santos, revisar o Milton Santos, né? Porque a grande coisa, que eu acho também que foi a grande contribuição do Milton Santos para a geografia e para a questão urbana, foi o seguinte: a tese de doutorado dele que ele fez em Bordeaux, em que ele vai tratar, né, da cidade informal. E aí ele vai tratar, né, que ele chama de os 2 circuitos da economia urbana. Em todas as cidades do terceiro mundo, haverá 2 circuitos da economia urbana. Todas as cidades, tá? Um superior e um inferior. Um formal e um informal. Ok, isso é verdade. A outra coisa que ele vai colocar, né, nesse grande estudo que ele fez, esse é dele mesmo, que ele plagiou um monte de outras pessoas, inclusive. Depois, quando você vai estudar mais, você vê autores alemães, autores franceses falando o que ele publicou, muito antes dele. É óbvio que ele teve contato com esses caras, mas não vem ao caso. Mas isso que chama a teoria dos 2 circuitos da economia urbana é o que há de bom no Milton Santos, tá? E uma das coisas que ele vai falar que contraria uma grande lei da geografia é o seguinte: a localização do indivíduo no espaço
é imediatamente derivado da sua condição econômica, tá? Se você for olhar, isso é o que Minha Casa Minha Vida faz. Se é muito pobre, eu vou te botar para morar cada vez mais longe. Mas o erro dele é que isso é feito formalmente. Se você for olhar os grandes enclaves urbanos, que são as grandes comunidades, elas estão sempre entre os melhores bairros da cidade. Você pode questionar que os terrenos são ruins, os sítios são ruins, o local onde ele está colocado. Ou é uma drenagem, ou é área de risco, ou tudo junto, misturado, área de risco com inundação, com perigo de escorregamento, com risco, com vulnerabilidade, um monte de coisa. Tudo bem, você pode questionar isso. Mas a localização é muito boa. O que você prefere? Você prefere morar, se fosse Belo Horizonte, por exemplo, em Santa Luzia, e vir trabalhar na região pericentral de Belo Horizonte todos os dias, ou você prefere morar no Morro do Papagaio, descer 2 becos e estar na Nossa Senhora do Carmo? É a localização do indivíduo. Então, ele prefere voltar a morar naquele espaço onde ele tem uma série de limitações, tá? Mas que ele anda 2 quarteirões e tem acesso a um monte de coisa, porque ele está a 6 quarteirões da Savassi. Então, assim, né? Óbvio que ele não viu isso, e o que pegaram, né? Claro, né? O que aconteceu nos últimos 40, 50 anos, pegaram o que valia a pena da teoria do ponto de vista ideológico. E aí fica martelando aquela idiotice, aquela bobagem na cabeça da gente. Mas diga, Luana. É sobre isso mesmo, do Minha Casa Minha Vida. Aqui, tipo assim, eu moro em Itabirito, então, querendo ou não, ainda é uma cidade pequena e tudo. As pessoas... Eu moro, tipo assim, a 2, 3 minutos do centro, é só descer o morro. E tem gente que compra lote perto da minha casa e consegue fazer a Minha Casa Minha Vida ainda. Claro que não é aquela casa de porte, nossa, lindo e tudo, é uma casa de 50 metros quadrados. Só que aqui, eu acho que para a cidade pequena, ainda... Eu acho que, tipo assim, não que é bom, mas que compensa, sabe? Porque os bairros mais longes que tem aqui é 10 minutos do centro, mais ou menos. Entende o que eu quis falar? Mas todos têm ônibus? Tem, tudo tem ônibus aqui. Entendi. Menos mal, né? Mas mesmo assim, veja só agora, sabe o que acontece, Luana? Deixa eu te falar aqui, voltando à infraestrutura do Rio. Olha só, esses mais distantes, tá? O cara teve que botar a infraestrutura. Então, ele põe a linha de ônibus, ele joga lá uma burra de asfalto, ele conecta aquilo ali, mas aí ele tem que resolver, mesmo que resolva muito mal, ele tem que resolver o esgotamento sanitário, a drenagem pluvial, a iluminação, ele tem que resolver a infraestrutura inteira. Você não pode viabilizar um empreendimento desse sem resolver a infraestrutura inteira. Está lá na 6766/79, desde 1979, que isso é obrigatório. Seja para, ainda mais que, né, para interesse para especial interesse social, que é o caso, né, do Minha Casa Minha Vida. Sabe o que acontece? Depois que ele faz isso tudo, ele chama a prefeitura, isso que é para quem faz condomínio aberto ou condomínio fechado, ou seja lá o que for. Os condomínios fechados que vão ter o seu próprio jeito de lidar com aquilo ali, tipo Alphaville, essas coisas todas, se vira para lá. Mas quando você está fazendo um parcelamento que vai ser acoplado à cidade, isso é comum acontecer, todas as Minhas Casas Minha Vida, né, não são condomínios fechados, vão ter que fazer isso. O que você faz? Você tem que fazer uma ata de entrega para a prefeitura, tá? Uma ata de transferência de tudo que é público para a prefeitura depois que estiver pronto. Aí é que está o golpe do negócio. O cara pega o dinheiro, faz aquilo, resolve aquilo tudo para inglês ver, como se diz, né? Bem na poeira, assim, tá lá, sei lá, coloca aí. Isso eu já vi vários, Minha Casa Minha Vida, por exemplo, sistema de drenagem, chega o fiscal da prefeitura, o cara fala, tá aí, olha aí a boca de lobo aí, tá, abre aí, ó, o cara abre a boca de lobo, olha, tem os 2 canos saindo realmente, né, a drenagem, um cano saindo para o meio da pista, alguma coisa assim. O fiscal marca lá, tá pronto. Só que o cara não escavou e não colocou a tubulação, só tem a caixa, ele só escavou a boca de lobo e botou meio metro de cano para cada lado. Na hora que chove, a água sai, não precisa nem precisar falar com vocês o que vai acontecer. Ela infiltra debaixo da via, debaixo de tudo. Então, o que acontece? Depois que lavrou essa ata de transferência, aí vai transferir a pista, o meio-fio, a sarjeta, a drenagem, a iluminação pública,
tudo que foi feito, que é público, ele transfere para a prefeitura. A partir daquele momento, a prefeitura é responsável por 100% daquilo ali. Agora, você imagina uma bomba que a prefeitura tá aceitando. Você está entendendo qual é o problema? Entendi, sim. Isso é muito comum. Muito comum. Comum demais. Tá? Então, assim, tem todos esses problemas, né? Você quer perguntar mais alguma coisa ou você só esqueceu de abaixar a mãozinha? Não, só tinha esquecido mesmo. Tá. Rian, posso considerar a sua pergunta respondida? Pode sim, pode sim. Então, seria mais a questão do que é um programa com uma ideia muito boa, mas mal aplicado, podemos dizer assim, porque igual no começo, quando você falou... Não é uma boa ideia. Não, porque quando você falou que se não fosse um conjunto de casas, se fosse uma casa distribuída ao longo da cidade, que já teria essa infraestrutura, seria melhor, mas não seria viável para quem o faz por causa da questão do metro quadrado. Você sabe qual é o grande impedimento? Eu vou explicar, você vai entender. É trocar a lógica. Tá? O Chile tá fazendo isso, né? Conseguiu se segurar ainda. O Chile tá fazendo, não sei como é que está agora e tal. O México estava indo nessa direção, parou agora. Tem 2 anos que o México virou tá tudo meio caótico, né? Bom, não importa. Mas quando você for tratar de política pública, que é o caso nosso aqui especificamente, você tem que pensar ampla, né? De maneira geral e restrita e ampla, tá? Então, o cerne da questão, que é a ideia, como você chamou, você usou o nome ideia, né? Que, na verdade, é o fundamento teórico daquilo ali, né? É que precisa ser modificado. Você não pode focar a sua política pública na unidade habitacional, que tem 80 anos que a gente faz isso, tá? E de 10 em 10 anos vem o balanço, é óbvio que o fosso das ditas casa própria só aumenta. As periferias, a falta de infraestrutura só aumenta, o passivo só aumenta cada vez mais. Não é possível, tem alguma coisa errada com isso. E é exatamente isso. Você não pode focar na unidade habitacional especificamente. Você tem que focar na possibilidade do sujeito estar bem localizado no espaço. Aí é que é a questão, tá? Então, hoje, pelo menos, né, Belo Horizonte, por exemplo, tem o Vila Viva, né, o projeto Vila Viva. Os arquitetos sentam o pau no projeto Vila Viva. Mas o projeto Vila Viva, em Belo Horizonte, a primeira coisa que o projeto considera é o seguinte: nós não vamos tirar ninguém daqui. Essa comunidade está aqui, nós vamos fazer um plano diretor específico, chamado PGE, Plano Geral Específico. O nome parece que é meio contraditório, geral e específico ao mesmo tempo, mas é assim, olhando para as condições gerais, eu vou fazer um plano específico para você aqui. Tá? Aí muitos falam assim, mas na hora que vai fazer as unidades habitacionais é aquela mesma porcaria e tudo e tal. É aquela visão nossa ainda estética de mundo, tá? Que diabo... O cara precisa, antes disso, tá? Ele precisa de dignidade. Ele precisa que você dê a ele condições dele ter um mínimo, tá, de vida. Então, ele precisa de transporte, ele precisa que, né, não inunde sempre, tá? Que inunde muito menos do que inunda sempre. Isso vai dar mais segurança, entendeu? Não precisa sair daqui. Contenção de encosta, iluminação, entendeu? Água tratada, esgotamento sanitário. Deixa ele lá. Mas o cara aqui, o logradouro público aqui, eu vou ter que considerar esse beco aqui de 95 centímetros de largura como um logradouro público. O plano diretor, ele consegue fazer isso. Mas será que eu vou conseguir resolver todas as questões de infraestrutura? Só a mobilidade do cara que vai continuar um pouco restrita, tá? Infelizmente é assim desse jeito. Mas água, luz, drenagem, água tratada, esgotamento sanitário, o mínimo possível ali, você consegue. E às vezes você consegue resolver. Mas em 95 centímetros, com certeza, ué. Um cano de água tratada pode ter 50 milímetros. 5 centímetros de largura, qual é o problema? O esgotamento sanitário, a tubulação que sai da casa do sujeito é 110, 100 milímetros. Qual é o problema? Entendeu? Então, eu não vejo qual é o problema. Se você abrir aquilo ali, escavar e conseguir colocar o negócio, drenagem. Drenagem
Você vira o beco. Na hora que você arrebentar o beco inteiro para você colocar essa infraestrutura embaixo, você troca ele está assim, desse jeito, né? Abaulado, né? Geralmente a gente faz a seção da via meio abaulada, né? Com a declividade para as laterais, para poder cair na sarjeta e da sarjeta correr para dentro da boca de lobo. Não tem condição de fazer isso? Troca. Faz igual aqui, Ouro Preto, Tiradentes, outras cidades históricas. Põe para correr no meio do beco, tá? Então, 70% das chuvas que vão cair ali, você já consegue resolver o problema do sujeito, tá? Você pode fazer bocas de lobo infiltráveis, sei lá, aí é a sua criatividade. Mas aí, assim, mas aí não consigo resolver o problema da mobilidade do sujeito. Não, nem 100% você vai conseguir fazer isso. Você já vai melhorar a vida do cara, assim, de montão. E se você faz outras modificações para essa parte do transporte, por exemplo, e conseguir fazer um desenho, né, pensar em melhorias de via, alargamento de vias, ou desenho viário mesmo, que você consegue colocar, né, um cul-de-sac aqui, outro ali, que entra ambulância, entra polícia, entra bombeiro, pelo menos até 200, 300 metros do sujeito, 200 metros que seja, você já resolveu muito da vida do cara. Já resolveu muito. Aí os lugares que você não consegue, porque realmente é uma ribanceira danada, faz contenção de encosta, faz plano inclinado. Bondinho, Salvador tem, o Rio de Janeiro tem, qual que é o problema? O problema é que a gente não lança a mão, por exemplo, de planos inclinados, que é aquele bondinho, um que desce e outro sobe, num plano inclinado, é que a máfia dos transportes querem colocar o micro-ônibus para comprar passagem, tá? Os dois bondinhos ali, a manutenção daquele bondinho é muito menor do que a de 2 ônibus, muito menor. E aquilo ali, ó, resolve o problema das pessoas. Por quê? Eu estou ligando do ponto A ao ponto B, o cara desce, sobe quantas vezes ele quiser, do local lá onde ele mora, inclusive com compras e tudo e tal. Então, assim, tem uma outra abordagem. Quando você troca esse viés, em vez de você focar em pegar e construir uma unidade habitacional, produzir uma unidade habitacional, quase que entregar para o sujeito, é melhor que você deixe ele bem localizado. Entendeu como é que a lógica se troca? Nossa, agora eu entendi. Assim, faz muito mais sentido também. É o exemplo que você citou, que muitas vezes no conjunto habitacional, a pessoa acaba desistindo daquele local por conta de infraestrutura, é longe de tudo e tal, acaba vendendo e voltando para o seu local de antes, né? Muitas vezes, talvez também as favelas. Quase certo. É quase Aí certo. é que você vê qual é a preferência mesmo, né? O local, o seu meio de transporte, que você vai ter que escolher. Então, faz mais sentido você estar perto do que te traz mais comodidade mesmo. Com toda certeza. E, Luana, você entendeu a questão de por que a infraestrutura mal feita é uma bomba na mão da prefeitura? Não, eu entendi sim. E ainda acho que aqui só funciona isso por ser uma cidade pequena. Mas a partir do momento que começar a crescer, mais os bairros vão ficar mais longe. E isso, querendo ou não, é um catalisador para que isso aconteça. Porque, os juros é barato, então eu vou fazer isso. Vou começar a construir aqui. Quando eu acabar a obra, eu faço mais um quarto para o meu outro Não, mas foi filho. isso mesmo. Durante 20 anos foi exatamente isso. Esse era o motor, virou cíclico, entendeu? Pois é, vira um catalisador, porque a cidade vai crescer muito mais rápido. Sabe, tem um amigo meu que trabalha com essa parte de mercado imobiliário para a Caixa Econômica Federal, que ele fala, eu não consigo apontar Minha Casa Minha Vida no estado de Minas, e olha que ele faz levantamento para a Caixa Federal no estado de Minas inteiro, Vale do Jequitinhonha, no sul de Minas, Triângulo Mineiro, Vale do Rio Doce, Vale do Mucuri, o Sandro anda espalhado por Minas Gerais inteira fazendo essas coisas todas. E ele fala, isso virou um caminho para o desvio de verba pública, era só isso. Às vezes o sujeito queria fazer um condomínio fechado, ou ele queria fazer ele por ele mesmo, com um amigo construtor, alguma coisa. Às vezes o prefeito chamava ele e falava assim, não, eu tenho um canal lá no Ministério da Cidade, não faz isso não. Às vezes o cara já estava lançando o condomínio, de repente parava, ninguém mais falava sobre aquilo, daqui a pouco, quando surgia de novo, tinha virado Minha Casa Minha Vida. Entendeu? Então, assim, era uma máquina de se fazer dinheiro, era uma máquina de se distribuir dinheiro. Tá? Não é à toa que, né, não conseguiu se provar ainda, mas se calcula, né, que o rombo brasileiro foi de mais de 2 trilhões de reais, durante pelo menos aí uns 30 anos. Então, assim, é um negócio
complicadíssimo. E o pior de tudo é que a gente fica com esse passivo na mão. Você não tem como ir lá e destruir essas casas todas. Elas estão ali, alguém vai estar morando ali, mesmo que não seja o morador para quem ela foi dada aquela casa, ou que foi o primeiro a comprar, mas alguém vai estar morando ali, e aquilo ali não vai parar de pedir monitoramento e melhoramento de infraestrutura. A gente esquece disso. Aqui no Brasil, a gente pensa assim, quanto custa uma ET? Tanto. Não dá para fazer. Sim, meu amigo, mas é a ET, mas você tem que consertar, você tem que limpar. Não é assim desse jeito. Eu vou fazer aqui um desenho de esgotamento sanitário. Esgotamento sanitário, se você for bombear esgotamento sanitário, toda hora você está perdido. Você não pode colocar estação aleatória. Não sei se vocês já tiveram aula disso. Você tem que derivar tudo por gravidade. É um saco fazer projeto de esgotamento sanitário. Por isso, pouca gente faz. Mas é crucial. Porque se você fizer botar gente para morar num lugar em que você não consegue derivar o esgoto para lugar nenhum, você vai ter que botar uma estação elevatória. Não tem jeito. Estação elevatória não é uma bomba. E ela não está bombeando água limpa, como o tratamento de água. Ela está bombeando semissólido. Ela está bombeando pastor. Ela está bombeando sólido. Então, você não pode ter uma bomba. E não pode ser uma bomba qualquer. Porque você está bombeando sólido, você não está bombeando água limpa. Você tem que ter 3, 4 conjuntos de bombas. Uma quebra, a válvula, troca, coloca. É um negócio inacreditável. Por isso que o esgotamento sanitário no Brasil quase nunca passa no município de 30%, 40%, e ainda mentindo muito, dizendo que um monte de gente tem esgotamento sanitário, quando na verdade não tem. Entendeu? Então, assim, aquele presente, entre aspas, de grego, foi dado para a prefeitura. Agora a prefeitura, ad eterno, enquanto tiver gente morando ali, a prefeitura vai ter que tampar buraco. O esgotamento sanitário foi feito para os cocos. Toda vez que romper uma adutora daquela, pode ser uma adutora menor, de 150, 160, 180, 200 milímetros, não interessa. Rompeu. Tem que ir lá, arrebentar o calçamento, seja ele qual for, descer até a profundidade onde está a porcaria do negócio quebrado, achar o lugar onde está quebrado o negócio, entendeu? E aí, como é que faz? Consertar, escavar em volta, trocar a tubulação inteira, botar tudo de novo no lugar, tampar, capear. Tudo. Imagina o que você vai ficar gastando o tempo inteiro com isso tudo. Não tem quem aguente, né? Por isso que a gente fala que o sistema é feito para não funcionar. É muito complicado, é muito difícil. Tá? Quando você olha e vê que o marco de saneamento do Brasil foi dado ano passado, você olha e fala assim, isso é uma piada. Por isso que o povo olha lá de fora para a gente e fala assim, somos rústicos. É o mínimo que se fala da gente. Por quê? Porque a gente trata tudo como se fosse piada. Porque isso é uma piada. Entendeu? Então, no nosso desenho urbano, por exemplo, ou na nossa resolução de problemas para esses passivos, a gente tem que entender dessas coisas todas. A gente não pode ficar igual muitos profissionais ficam, não sabe nem exatamente o que é isso. Você pergunta para um cara desse qual é o tipo de tubulação que você vai utilizar para isso ou para aquilo, o cara não faz a menor ideia. Não faz a menor ideia. O pessoal não pode pressionar tubulação de esgotamento sanitário, nem isso o sujeito sabe. Tá? Você tem que derivar, inclusive, né, jogar muito com a questão da declividade, porque se você passar de 75% da seção do tubo, você já está pressionando o tubo. Então, vai quebrar com muito mais frequência. Pode não quebrar ali, né? Eu botei que está funcionando. Sim, está funcionando, mas com 1 ano quebra. Você vai lá, conserta 2 anos, quebrou de novo. Claro. Você tirou das casas com 100 milímetros, fez uma adutora de 180 milímetros, juntou 20, 30, 40, 50 casas, vai jogando uma adutora de 120, 150, 140, que seja, 180, pouca coisa mais larga. É igual vai arrebentar. Claro que vai arrebentar. Fora a quantidade de drenagem, que o pessoal não resolve o problema da drenagem, a maioria das cidades não tem drenagem, joga a drenagem dentro do esgotamento sanitário. Primeira chuva que pressiona toda a tubulação, rompe tudo. Então, assim, a gente precisa cidade é isso, gente. Né? Vocês precisam ter essa noção sistêmica de como é que a coisa funciona. Quanto é que custa uma ET? Eu acho que dá para o município fazer. Você tem que manter a ET, limpar, consertar.
Não tem jeito, estação elevatória é a mesma coisa. Vai ter que bombear esgoto. Falou assim, vai ter que bombear esgoto, meu amigo. Você já pode olhar e falar assim, putz, agora é problema pro resto da vida. Porque é um conjunto de bombas, são bombas especiais, tubulação especial, porque naquele ponto você vai estar armazenando esgoto, tá? Bombeando o esgoto, recalcando, né? Que a gente chama de recalque, né? A altura, tirando de um lugar mais baixo para jogar para o mais alto, para dali derivar de novo. Então, assim, aquilo ali parou de funcionar, você imagina o que vai virar, ué. Se você tem um conjunto de 3 ou 4 bombas numa estação elevatória, está lá funcionando, aí, como tudo no Brasil, né? Tem 3 bombas ou 4. Uma está quebrada, 2 está faltando peça, uma está funcionando. Quebrou uma, imagina o que vai virar aquilo ali. Isso é o dia a dia da gente, entendeu? Por isso que nós somos considerados pessoas, pelo menos ingênuas, assim, né? Esse cara, tipo, na Bíblia, assim, né? Senhor, perdoai-o porque ele não sabe o que fala. É mais ou menos isso. Então, gestão pública aqui no Brasil virou tudo foi politizado. Tudo é 100% político. Não existe nenhum tipo de conhecimento técnico que lhe é dado, nem a informação lhe é dada. Às vezes você entra numa prefeitura com a melhor das boas intenções, ou isso e aquilo, você não tem informação sobre as coisas, tá? Então, você não tem informação sobre nada. Como é que eu vou fazer um mapa de risco se eu não sei da atividade, se eu não sei, não vê aqui, alguém fez um ensaio de solo, me falou qual é a pedologia, se eu não sei qual é o embasamento geológico, como é que eu vou saber? Como eu vou saber? Como é que eu falo que aquela área eu posso adensar mais do que essa se eu não sei de nada? Deus dará. Vamos aqui a pergunta da Júlia aqui. Ó. Normalmente os planos diretores e LPOs, né, Lei de Uso e Ocupação de Solos, trazem apenas diretrizes sucintas, a zona urbana caracterização, é por isso que a maioria das ações são tomadas quando se trata de política pública, né, são mais lentas, com ações efetivas não especializadas por não existir legislação própria independente. Boa pergunta, Júlia. É até bom porque eu vou orientar vocês nesse... A gente vai falar um pouco disso logo à frente, né? Mas, assim, as diretrizes gerais são dadas pelo plano diretor, tá? Uma LPOS que ela não tem a regulamentação dos zoneamentos, né? Taxa de ocupação, cota de construção, cota de unidades, um monte de coisa que a gente vai falar um pouco sobre isso, taxa de permeabilidade máxima, afastamentos, isso e aquilo, ela é uma LPOS que não serve para nada, tá? Por isso é que, às vezes, a gente fala assim, um bom plano diretor, ele não resolve o problema, porque ele pode até ter mostrado ao município qual é o direcionamento dele, mas as leis que regulamentam aquilo, não adianta nada você falar no plano diretor, um monte de coisa bonita, isso e aquilo, se você não diz como é que aquilo vai ser perseguido. Você está entendendo? Então, você chegar para uma cidade e falar assim, no plano diretor, por exemplo, como a minha cidade, Teoflotone, é morro para todos os lados, praticamente morro para todos os lados, só tem as planícies fluviais ali, né, que podem ser ocupadas de alguma maneira. Se você chegar e falar assim, não vai ocupar nada, você não consegue direcionar a cidade para lugar nenhum. Você não pode fazer isso, porque quando você proíbe tudo, que é o que está acontecendo com a gente agora nessa pandemia, quando você proíbe absolutamente tudo, todo mundo vai fazer o que não é para fazer. Por quê? Porque você não pode proibir tudo. Quando tudo é proibido, tudo vai acontecer. Eu espero que vocês estejam compreendendo isso. Então, uma coisa é você falar, uma coisa é o discurso. A gente não consegue distinguir uma coisa da outra. A nossa limitação cognitiva nesses últimos 50 anos é tão grande que a gente não consegue descolar uma coisa da outra. Opa, isso é discurso ou isso é realidade? O que é isso? Ele não consegue fazer isso. Então, assim, isso que estão fazendo agora é nada mais do que o que fizeram com tudo sempre. Qualquer coisa, eu faço um decreto aí, pronto, acabou. Se legislação resolvesse tudo, o Brasil era o melhor país do mundo. Porque ele tem uma das legislações mais complexas, mais confusas e mais, às vezes, completas para alguma coisa do mundo inteiro. Não adianta. Não adianta, porque toda vez que você diz não, vai acontecer da pior maneira possível. A mesma coisa fizeram com o mercado imobiliário. Então, quando você, no discurso, né, por que a academia hoje não contribui com nada para diminuir a violência na cidade? É a lista enorme de problemas que a cidade tem. Porque a vida inteira, a primeira coisa que falou assim, dos agentes, dos produtores do espaço público,
o nosso inimigo é o mercado imobiliário. Ora, o mercado imobiliário é um dos agentes, talvez o mais importante. Você exclui ele, você está falando assim, não só ele vai participar, como ele vai participar da pior maneira possível. Foi o que aconteceu. Eu não sei se vocês estão conseguindo compreender como é que a coisa, onde é que está o X e o nó da questão. Vocês estão conseguindo me compreender? Estamos sim. Pois é. Então, Júlia, é assim, o plano diretor são as diretrizes gerais. Você faz legislações orgânicas para regulamentar o que foi dito em linhas gerais do plano diretor. Então, essas leis, Código de Obras, Código de Posturas, a LPOUs, antigamente eram duas, era a Lei de Uso e Ocupação e a Lei de Parcelamento do Solo. Hoje é uma coisa só. É Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação, LPOUs, né? Que mais? Código de Patrimônio, uma série de coisas que você tem que ter, de instrumentos que você tem que ter, lei do perímetro urbano, o que é urbano, o que é rural. Se você não define isso, você cai no discurso e na briga vazia lá do Montemor, daqui do CEDEPLA, da UFMG, com o José Eli da Veiga, lá da Unicamp. 30 anos os dois discutindo o que é mais urbano, o que é rural, o que é urbano e o que é rural, o que é urbano. Isso é interessante? É interessante. Tem que ter alguém que pense isso, mas não pode ser só isso. Se você diz que você não pode definir o que é urbano, o que é rural, você vai viver eternamente no limbo. Entendeu? Então, uma coisa é você discutir, alguns acadêmicos discutirem sobre isso. A outra coisa é você trazer essa discussão quase filosófica para dentro da gestão pública. É só um dos enormes erros que a gente cometeu. Então, a lei do perímetro urbano serve para dizer se você está dentro do perímetro urbano ou não. Você pode ter uma poligonal do perímetro urbano na cidade com áreas já programadas para crescimento, né? Área de crescimento direto e área de crescimento indireto da cidade, por exemplo. Você tem que pensar no futuro também. Eu quero inserir as sedes distritais nisso aí. Ali, 2, 3 ruas ali. Você pode inserir, não tem nada. Então, você fica 40 anos discutindo o que é urbano, o que é rural, que é igual a quê? Gente que não quer entender o problema, preguiçoso, não quer estudar sobre o problema, tá? Essa discussão só leva a essas coisas, tá? Você premia as pessoas que ficam nisso. Ai, meu Deus, o que é o conceito do urbano e o que é o conceito do rural? O que será, então, de uma horta urbana e tal? Para o planejamento urbano, para a gestão urbana, você tem que definir uma questão ratzeliana, vem lá de Ratzel, outro, que era um geógrafo alemão, que depois foi considerado um dos pais do pensamento fascista, uma idiotice. O que se precisa determinar, que Ratzel falava, é a questão da fronteira. Você precisa definir o que um é, como é que um é um e o outro é outro. Um tem que lidar com o outro? Sim, claro, como uma célula. Você tem a membrana celular. Ela faz trocas? É óbvio que ela faz trocas, senão o vírus não entrava e não matava a gente. Mas você consegue identificar aquela célula, é aquela célula. É uma célula cancerígena, ou é uma célula saudável, entendeu? Ou é uma célula assassina, que é o contrário, né? As células que protegem o nosso corpo são chamadas de natural killers, as células NK do corpo e tudo e tal. Você precisa disso, ela tem uma membrana, ela se define como tal, sim, mas é possível fazer trocas com o meio. É por isso que a gente fica doente, por isso que a gente consegue curar doenças, o próprio organismo da gente. O que Ratzel falava é que sobre as regiões e sobre cidades, sobre um monte de coisa, você precisa definir exatamente o que é. Mesmo quando você tem um lote condominial, que é o caso dos grandes prédios, ou de aglomerados urbanos informais, onde você tem 6, 7 casas dentro de um próprio terreno, ainda assim, cada um é dono da sua unidade, mais uma fração ideal do terreno. Está definido ali. Tá? É um monte de gente que tem dentro, ou de um prédio, ou de um pequeno aglomerado. Mas aquilo está definido como tal. O tecido urbano, né, o que é urbano e o que é rural, a lei do perímetro urbano fala isso. Olha, daqui para cá é urbano, dali para lá, tá? É uma zona de crescimento direto. Depois da zona de crescimento direto, é uma zona de crescimento indireto. Então, a gente cria essas coisas. Mas, por enquanto, o nosso perímetro urbano é isso aqui. Ó, eu consigo definir exatamente isso. Tá? Então, na hora que
que a fazenda do cara está encostando lá no perímetro urbano, né, na poligonal do perímetro urbano, e que o fazendeiro resolve, chega assim e fala, vou tirar 10 hectares aqui, eu vou fazer um condomínio aqui, isso aqui, porque já ligou com a cidade. Você precisa tomar uma série de providências com relação a isso. Então, se você já colocou aquele cara dentro da sua zona de crescimento indireto, você já tem diretrizes para lidar com aquele tipo de coisa, tá? Então, aquilo ali vai virar, uma hora vai virar a cidade. Você tem como fiscalizar, você tem como botar ele dentro de algum tipo de zoneamento. Se você não sabe nem o que está, né? A cidade cresceu tanto que o perímetro urbano, sei lá, tem 30 anos que ninguém revê a poligonal do perímetro urbano. Tem um monte de lugar dentro da cidade mesmo, do município sede, que está fora do perímetro urbano. Como é que você resolve esse problema do ponto de vista fundiário? O cara não tem documento, não tem nada, e aquilo ali, ainda para a legislação e para a receita, para qualquer coisa, continua sendo uma fazenda, o cara continua pagando ITR. E aí, como é que você vai cobrar IPTU do sujeito? Como é que você faz para cobrar IPTU? E o município vai viver de quê se não cobrar IPTU? Olha como é que uma coisa vai levando a outra, tá? Então, não é fazer regra para você sair com um caderninho embaixo do braço cagando regra. É para você definir uma diretriz. Até para você sentar para negociar alguma coisa fora da regra que seja, você precisa ter a regra como esteira, como espelho. Senão você vai estar negociando o quê? É aí que todo mundo gosta que seja esse limbo. Aí é interessante para todo mundo. Por quê? Porque, né, aí tá no cinza, né? Aí o cinza pode ser qualquer coisa e tal. E aí as negociatas, ao invés de negociações, acontecem. Por isso é que todo mundo gosta disso. Então, se você tem a sua legislação, os seus códigos, você tem um norte. Você tem ali uma baliza. Eu consigo me centrar naquilo ali, tá? A partir daquilo ali, você pode tratar de excepcionalidade à luz da coisa específica. Todo mundo está compreendendo isso? Sim, sim. Letícia, quase nunca fala nada, Mariana também. Estão entendendo? Sim, tô entendendo. Ok. Então, Júlia, você entendeu exatamente a diferenciação que a gente... na verdade, você adiantou uma questão que a gente vai tratar logo em seguida. Mas você entendeu o que eu quis dizer? Você considera que sua pergunta foi respondida? Com certeza. Sim, entendi sim. Entendeu? Então, a legislação orgânica do município é para isso. Você assistiu a palestra do Alexandre Magrinelli? Eu tive que sair no meio, mas eu assisti sim. Quem assistiu vai lembrar que toda hora ele falava isso, entendeu? Que, na verdade, no final das contas, polêmica vai, polêmica vem, no final das contas, o município tem muito poder para fazer isso. Ele pode não ter dinheiro, ele pode não ter como fazer, entendeu? Mas se ele tiver um norte, claro, ele consegue saber, inclusive, que tipo de ajuda que ele tem que pedir. Isso ele foi bastante claro. Vocês lembram disso? Todo mundo lembra disso, dele falando isso? Sim. Então é isso. A legislação orgânica do município é isso, Júlia. É o que regulamenta o que o plano diretor falou que ia fazer em linhas gerais, entendeu? Sim. Obrigada. Vejamos aqui a Isabela, que não apareceu aqui hoje. É realmente possível resolver os problemas causados pela falta de planejamento urbano no Brasil? Putz, ela tá de sacanagem comigo. Eu não sei, é uma pergunta que eu não sei responder, se é realmente possível. Eu tenho minhas dúvidas, né? Organização. Hein? Eu complementei dela aí também, mas igual eu falei, grande parte, nem sei se é grande parte assim, mas um caminho, uma direção tem, né? Agora essa solução de fato. É possível achar uma direção, você responder aqui para a solução de grande parte dos problemas com um prazo muito longo, com esse conhecimento de planejação, podemos ter uma visão estratégica, assim poder organizar transformadores atuais, o método de planejamento territorial com a criação de política. Ok, esse é um bom começo, Rian. Ok, eu concordo com você, tá? A outra coisa que eu quero desarmar vocês com relação, gente, é esse vocábulo aqui, ó. Eu vou copiar, que a gente vulgarizou esse vocábulo igual a gente vulgarizou desenvolvimento sustentável. Está todo mundo vendo aí no chat aí o que eu escrevi?
Sim, desigualdade social. É preciso ter cuidado, gente, quando a gente for tratar disso, tá? Porque a desigualdade social, de alguma maneira, se você for na Suécia, ela é menor, mas ela existe, tá? Por quê? Porque ela é construto cultural, tá? Então, a gente precisa ter cuidado quando a gente for falar sobre isso, porque vulgarizou o termo, como vulgarizou o termo desenvolvimento sustentável. Quer dizer tudo e não quer dizer nada, tá? Então, eu acho que um pouco de objetividade com relação a isso, a gente pega o problema e a gente tem método e técnica, são as duas coisas que, inclusive, se perdeu aqui no Brasil. Outro dia eu assisti eu não vou me referir a qual universidade, nem qual professor, nem nada disso, mas eu participei de uma aula de mestrado em que a professora de metodologia científica, um aluno respondeu para ela que precisava de método e técnica, de metodologia, um objetivo claro, você perseguir na pesquisa alguma coisa que você consegue. A professora deu um sabão no cara e falou que não tinha nada daquilo. Pesquisa científica não precisa de nada disso. Olha aonde nós chegamos. Não vou falar nada, porque eu não vou fazer isso, não vou ser deselegante, nem você, né, sei lá o que e tal. Não é a hora de falar isso. Mas é só para a gente ter uma ideia de como é que esse ao Deus dará aqui no Brasil já chegou nas mais altas castas pensantes. Uma professora de metodologia científica, dizer que você não precisa nem de método, nem de técnicas, nem de rigor analítico de pesquisa, é a mesma coisa que dizer, eu não preciso fazer nada, então. Então, é muito cômodo. Eu sento aqui e falo qualquer coisa. E o relativismo absoluto. Se alguém chegar e virar para mim e falar assim, mas o seu troço não tem rigor. Eu vou olhar para ela e falar assim, não tem rigor para você, porque para mim tem. É essa discussão vazia, inclusive, que virou esse negócio da pandemia. Está refletindo nisso agora. Então, a gente faz isso com tudo. Então, o que eu gostaria de conseguir compartilhar com vocês é uma base de conhecimento um pouco mais sólida para vocês conseguirem abordar o problema de maneira rigorosa nesse sentido. Tem um problema, tá? Se eu parar de resolver esse problema porque eu preciso pensar naquilo que vai acontecer com a cabeça do cara, vai acontecer o que está acontecendo. Tá? Então, já identificou, tudo bem, eu não posso estar catapultando o cara, seja no Minha Casa Minha Vida, seja na hora que eu vou retirar, vamos acabar com todos os assentamentos informais e tudo e tal. A gente já passou por esse ponto, tá? Então, agora a gente tem objetividade e técnica e rigor para a gente chegar e falar assim, é possível resolver o problema e deixar esse cara onde ele está? Na grande maioria das vezes, a resposta é sim, é possível. Porque o sujeito, mesmo ele estando nas áreas, na verdade, as áreas informais, elas estão ali, porque ela tem uma série de razões para estar ali. Você pode chegar e falar assim, mas o cara foi escolher um lugar que inunda, desliza, é ruim, não tem isso, não tem... Exatamente o que ninguém quis. Ele foi para lá onde ninguém quis. E onde é que tem essas coisas todas? No meio dos bons bairros, próximo dos locais, inclusive, onde tem, né? Principalmente comércio e serviço. Ele pode trabalhar e ele pode ter acesso a mercadorias, bens, serviços, um monte de coisa que lá jogado lá fora, cada vez mais longe da cidade, ele não vai ter. Então, é ridículo, né? Tinha muito meu amigo até hoje, inclusive, a gente publica coisas juntos e faz trabalho junto, inclusive, que é o Rogério Braga de Assunção, que ele sempre fala assim, eu desisti dos arquitetos urbanistas e de quem discute urbanismo, seja lá quem for, geógrafo urbano, todas essas tonalidades de gente que se diz urbanista por aí, eu prefiro conversar com um pipoqueiro, eu prefiro conversar com um mendigo, porque eles é que entendem de localização. E ele está correto. Ele está correto. O baleiro, o mendigo, o pipoqueiro, se coloca na melhor posição possível. Se ele não fizer isso, ele morre de fome. É simples assim. Então, e a gente fica fazendo uma construção filosófica, ideológica, achando que está redescobrindo a roda e tudo e tal. E esse vocábulo, desigualdade social, então, é igual ao vocábulo que cabe para resolver qualquer tipo de discussão. Pior do que esse, só se fosse injustiça ou justiça social. Não tem nada pior do que desigualdade social ou justiça ou injustiça social. As duas piores coisas que tem. Por quê? Porque encerra a discussão.
não tem como levar mais para frente, você não tem como resolver o problema, tá? E é o que todo mundo quer, é não resolver o problema, porque não resolver o problema fica tudo cinza, difuso, eu posso fazer muita coisa, ainda ir para a televisão e falar que eu sou o melhor, eu sou isso, eu sou aquilo outro, isso e aquilo, e fica por isso mesmo, né? Assim, então tá bom, aí que legal, ele é bacana mesmo, ele é lindo, ele é maravilhoso, olha só o que é que o cara fez e tudo tal. Você vai destrinchar aquela coisa toda à luz, né? Um pouquinho de método, um pouquinho de rigor, que não se sustenta. Ele não vai resistir a nenhum tipo de análise um pouco mais profunda, não tem como resistir. Então, assim, temos como resolver o problema? Temos, é só a gente querer, é só ter vontade. Ué. Vocês, como engenheiros urbanos, a ideia do curso é exatamente essa, alargar um pouco a base de conhecimento e o olhar de vocês para ver se foge um pouco dessa loucura que virou, né, há cerca de 40 ou 50 anos. Aí só se fala numa coisa, só se fala numa coisa que paralisa as outras todas. Né? Não é que isso não se deva fazer, não. Alguém tem que parar, tem que pensar a cidade, né? Os sociólogos deveriam estar aí para isso, né? Não sei se era o Mises, quem que era, desses liberais mais filosóficos aí, que falava assim, sociologia é o curso, inclusive, que eu não sei porque que existe, porque não tem nada mais louco, né, do que a cabeça, do que o ser social. Você categorizar isso, estudar isso do ponto de vista científico é uma maluquice. Já tem aí os psiquiatras e os psicanalistas e tal, não sei o quê, que vão tratar das patologias sociais, né, patologia do sujeito e tudo e tal. Você querer fatiar isso é uma maluquice, mas ok, tem os sociólogos aí que deveriam estar preocupados com esse tipo de coisa. E essa abordagem é preciso, vocês têm também disciplina de teoria, vocês têm que ter disciplinas, né, mais subjetivas, inclusive, olha, cuidado, peraí, né, não pode ser tão duro assim, engenharia sim, mas assim também não, e tal. É óbvio que tem que ter, tudo tem que ter um pouco. O problema é você pegar tudo e você achar que você vai resolver todos os problemas pensando de uma única maneira. Esse aí é problemático. Aí começa o problema. E foi o que a gente fez nos últimos 40, 50 anos. Ou você entende de colar um tubo no outro, e você é engenheiro, e você entende de cavar buraco e meter tubo na terra, ou você, né, saiu disso aí, você não entende mais nada, e aí eu entendo de tudo. Quando, na verdade, você não entende de porcaria nenhuma. Tá? Então, a intenção do curso é exatamente essa, chamar a atenção de vocês para vários tipos de aspectos, entendeu? Por isso que o curso parece extremamente complexo. Assim. Nossa Senhora, vai lidar lá com geologia, geotecnia, hidrogeologia, planejamento urbano, um pouco de sociologia, um pouco de risco, um pouco de gestão. Sim, sim. Exatamente essa é a proposta. Porque se não for desse jeito, alguma merda você vai fazer. Vocês têm mais alguma questão que vocês queiram discutir? Por mim, não, tá tranquilo. Cristiano, eu tenho uma aqui na questão da sua aula. Eu estou com o slide aberto aqui. Tá. A definição de espaço, região e território. Aí você mencionou que a gente poderia discutir um pouco mais aqui na aula síncrona. Aí você falou no final a questão da região, que quem está naquela região, ela identifica, ela sabe como é, e quem está fora, não. Isso eu poderia aplicar esse exemplo que você deu olha só, programa Minha Casa vamos desembolar esse nó aí. O conceito de região, ele começou a ser discutido dentro da geografia, tá? Até hoje não se tem um fechamento sobre isso, tá? O que é uma região? Quando você vai fazer um estudo, por exemplo, se for um estudo hidrológico, a primeira coisa que você tem que fazer é fazer uma classificação de bacias, subbacias, microbacias e por aí vai, tá? Então, você consegue identificar esse tipo de coisa. Quando você está tratando de pessoas, uma coisa é você dizer que a pessoa pertence a um bairro. Outra coisa é você dizer que ela pertence a um grupo de pessoas. É muito mais difícil de você conseguir fazer isso. Se você for na fronteira, por exemplo, de Belo Horizonte com Contagem, que é uma região que eu conheço muito bem, não sei se algum de vocês já teve a oportunidade de ter ali, perto de onde era Seven Boys, Avenida Atlântida, ali indo para a Toca da Raposa, ali tudo e tal.
Você está numa rua que, se você subir um pouquinho mais o morro, você vai ver todos os lugares que sua vista alcança é exatamente a mesma coisa. Você tem exatamente a mesma paisagem urbana, tá? Só que, no entanto, você está numa rua em que, daquela rua para suas costas, é Belo Horizonte. Daquela rua para frente, é Contagem. Aquela rua é o limite, é a membrana. Você vai olhar para um lado, vai olhar para o outro, vai falar assim, mas não tem diferença nenhuma. Sim, as diferenças são administrativas, tá? Agora, como é que você superpõe, como é que você vai dizer que, como é que você vai colocar todo mundo junto dentro de um grupo? É isso que eu quero dizer para vocês. A dificuldade, né, de você definir o vocábulo região é muito complicado. Mesmo quando a gente usa o vocábulo região, a gente fala assim, é lá naquela região ali de São Bartolomeu e tudo. A região de São Bartolomeu é enorme. Aquela região ali de Antônio, como é que é o nome do distrito aqui? Antônio Pereira, né? É uma região enorme. É muito complicado. Então, aquela região da Serra de Ouro Preto, putz, é ali tudo ali, né? Da rodoviária para cima ali, todos aqueles buqueirões, todos ali, aquilo ali. Então, essa questão do território de região, ela tem construções muito mais complexas do que a gente imagina. Se você for falar, por exemplo, da divisão de espaço e lugar, olha só, a gente tem um geógrafo, um teórico sino-americano, chinês, né, foi novinho para os Estados Unidos, 6, 7 anos de idade, a família dele imigrou para os Estados Unidos, ele foi para os Estados Unidos, ele foi para a Universidade de Minnesota estudar geografia, que chama Yi-Fu Tuan. Eu não sei se vocês já ouviram falar dele ou da obra dele, tá? Então, uma das coisas maravilhosas que o Yi-Fu Tuan, Yi-Fu Tuan. Uma das coisas que o Tuan fez bacana é um dos livros dele mais doidos, que chama Topofilia. Tem outros também. Tem Landscapes of Fear, né? As paisagens, né? do medo, alguma coisa assim. Ele lança 2 conceitos, topofilia e topofobia. Alguém conseguiria me dizer aí o que um é diferente do outro? Como que um é diferente do outro? O que é topos? O fobia e o filia, ali no caso, seria, como eu posso explicar? A atração e a repulsão, digamos assim. Muito bem, exatamente. E topos, o que é? É o terreno, no caso. O lugar, né? Lugar. Então, muito bem, Rian. Topofilia é amor ao lugar, tá? Topofobia é terror, medo de um lugar, tá? Todos nós passamos por essas coisas. A gente entra em alguns lugares por motivos muito subjetivos, que a gente se sente muito bem ou que a gente se sente muito mal. É sempre assim. Então, o Tuan se dedicou a estudar essas duas coisas. O que faz você ter afeição a um determinado lugar e o que faz você ter fobia, você ter repulsão, né, a um lugar. Como é que isso muda de pessoa para pessoa? Como é que isso tem a ver com construto social, com construto cultural especificamente e tal. Então, no final das contas, ele chega a uma conclusão que é o seguinte: espaço e lugar são duas coisas diferentes. Espaço é um espaço, tá? Você não tem ligação nenhuma, você não consegue ter ligação nenhuma, assim. Para mim, tanto faz como tanto fez. E essa é uma das explicações que a gente tem para os projetos e planejamentos urbanos serem tão ruins como eles são hoje. Porque a maior parte do tempo a gente está querendo se desfazer daquele problema e está olhando para um lugar como espaço, que não quer dizer absolutamente nada para a gente. Então, se a gente destruir aquele lugar, se a gente passar por cima, se a gente fizer, seja lá o que for, um projeto completamente inadequado para aquilo ali, que é o caso de Belo Horizonte, por exemplo, como eu falei para vocês, né? O desenho inicial de Belo Horizonte é um problema, né? É um problema topofóbico, né? O desenho de Belo Horizonte não era para ali. Então, ele diferencia isso. Espaço é aquele troço lá que, para mim, não quer dizer absolutamente nada. Lugar é quando você consegue estabelecer algum vínculo com o lugar. E isso não significa que esse vínculo seja positivo.
Esse vínculo pode ser de fobia também, tá? Então, quando você consegue estabelecer um vínculo com um espaço, ele se torna um lugar. Ele diz alguma coisa para você, ou para o bem, ou para o mal. Tá? Todo mundo entendeu aí até agora? Sim. Entendemos. Então, pronto. Então, a diferenciação, né, é diametralmente oposto uma coisa da outra. Espaço, eu não me relaciono com ele nem positivo, nem negativo, nem nada. Para mim, tanto faz como tanto fez. E isso tem a ver com a questão da empatia. Tá? Quando você não tem empatia por uma pessoa determinada, para ela pode acontecer com ela que tanto faz. Qualquer coisa que acontecer com ela, para mim não está dizendo nada. Não tem empatia nenhuma com ela. Nunca nem conheci, não sei. Para mim, ela é uma cadeira, é a mesma coisa. Então, com o espaço, ele lança essa mesma base, tá, de estrutura relacional do espaço, né, que você se relaciona subjetivamente com o lugar. Casa da avó, por exemplo. Para 99,9% das pessoas, a casa da avó é aquele lugar mágico, tá? Ou é uma roça, é uma casa onde você chega e você faz quase tudo que você quer, só tem comida gostosa. É óbvio que, né, nem toda avó é boazinha, e nem toda pessoa tem essa coisa, mas a grande maioria das pessoas tem. Estou dando exemplos bem chulos, assim, tá? Então, assim, é esse tipo de coisa que o Tuan vai estudar de alguma maneira. Então, essas são definições de espaço, lugar, território, tá? E aí começou durante a década, depois do final da década de 70, começou a ter essa questão de desterritorialização. Na verdade, o que o pessoal queria falar era o seguinte: gente, vamos parar de pegar as pessoas aqui de qualquer jeito e jogar lá na cidade de Deus de qualquer maneira, tá? Você está desterritorializando as pessoas. Ok, até aí a gente concorda em gênero, número e grau, tá? Mas você transformar, por exemplo, os espaços informais da cidade em locais intocáveis, porque existe uma estrutura social que você não pode quebrar de jeito nenhum, é só uma das maluquices que a gente desenvolveu a partir desse pensamento maluco. E o Rogério Heisberg, ele vai ter um livro que chama O Mito da... Eu gosto muito desses termos, desterritorialização. Esse é um dos livros do Rogério Heisberg, que é um teórico também, tá? Então, da UFRJ. Então, o que ele vai tratar nesse livro? A gente construiu um mito nessa história, tá? Existem regiões, existem sentidos de território, as pessoas pertencem a um território, desenvolvem esses esquemas, essas estruturas topofílicas e topofóbicas com as outras pessoas, formando grupos, se apropriando de território dessa ou daquela maneira. Claro, ninguém vai discutir isso. Mas daí a você não permitir que o espaço organicamente se modifique, de qualquer maneira que seja, é uma maluquice. Porque aí você vai começar a criar o que o próprio Futuan, outro livro dele, que chama Landscapes of Fear. Você não precisa estar dentro da favela para você ter uma paisagem de medo. Vai no centro de uma grande cidade americana, 11 horas da noite, para você ver o medo que te dá. Tudo fechado, um frio do cacete. É muito louco, é um sentimento de desamparo total. Então, você não entender por que aquelas coisas estão acontecendo. Aí depois vem o Ian Gell, o outro doido. Parece que está reinventando a roda também. Ok, ele é um bom teórico. Um dos remédios que a gente precisa ter para esses landscapes of fear são as paisagens mais humanizadas e as paisagens abertas com bens e serviços, até, por exemplo, mais tarde da noite, que são até 24 horas e tudo e tal. Isso é meio óbvio. Os centros das cidades sofrem desse problema. Tá? Quanto mais pessoas saem do centro, é moradia, né? Pessoa residente, eu não resido mais no centro da cidade, eu quero residir para fora da cidade. Primeiro, você tem um problema de ir e voltar toda hora que você quiser. Você precisa ter
uma solução de mobilidade mais interessante para você, né, se prestar a esse papel. E depois que você condena o centro a esse tipo de coisa. Chega 8 horas da noite, 7 horas da noite, não sei, fecha tudo, acabou. Não tem mais ninguém na rua, tá? Então, aquilo lá que a outra teórica lá também, né, a Morte e Vida das Grandes Cidades Americanas, foi a grande teórica, né, que era dona de casa, me fugiu o nome dela aqui agora, eu tenho certo IRC dela também, mas eu vou lembrar aqui, vou procurar saber aqui e vou lembrar. Jane Jacobs, famosa Jane Jacobs, ela falava dos olhos da rua, quando tem gente na rua e tal, né, olhando para aquilo, os índices de violência, essa sensação de incerteza, de medo, de insegurança, ela desaparece. Isso é tudo meio óbvio. Então, a gente precisa trabalhar em cima desses grandes conceitos, criando formas de você ocupar, né, e de criar territórios e de criar lugares dentro dos espaços que diminuam essas sensações de dependência extrema, de incerteza extrema, de insegurança extrema e tudo e tal. Por quê? Olha o exemplo da pandemia aí. Você joga as pessoas num nível de insegurança, de medo e de pânico tal que você fica em estado de alerta 100% do tempo. Você não consegue gastar a sua cabeça com mais absolutamente nada. Isso é mais velho do que cagar de cócora, tá? Mais velho do que cagar de cócora. Isso é mais velho do que... Isso é o sentimento neolítico. A única coisa que fez a gente sair de caçadores-coletores para passar a ser seres civilizados é exatamente isso. A gente ter tempo para parar para pensar nas coisas. Então, na hora que a gente conseguiu que a agricultura da gente alimentasse a gente e mais uma porção de gente, outras pessoas, a gente criou a possibilidade de que aquelas pessoas não precisam vir plantar a própria batata que vai comer. É a lógica das batatas, né? Como dizia quem falava isso? Churchill falava isso, mas o próprio escritor brasileiro famoso. Bom, é isso. Você não precisa se preocupar com as batatas, você não precisa fazer mais guerra pelas batatas. As batatas vão estar aí, eu vou ocupar minha cabeça com outra coisa, tá? Quando você joga o sujeito eu preciso sobreviver, você coloca ele dentro de um local que é complicadíssimo você fazer qualquer coisa fora daquilo ali. É mais ou menos o que a gente está vivendo hoje, tá? Elevado a enésima potência. As cidades são a mesma coisa. Não tem nenhum motivo para que a gente pensasse que as regiões e os territórios fossem diferentes. Como é que eu defino isso? Tem várias maneiras de definir, que era o que o Rian estava falando. Por exemplo, se eu quero definir uma bacia hidrográfica, consigo fazer isso. Eu tenho que definir as cumeadas todas e tudo, tal, saber onde é que ela deságua dentro de outra bacia e tal. Tem softwares que fazem isso hoje em dia, mas a própria leitura da topografia, você consegue fazer essa definição mesmo. Então, limite claro. E aquele limite, ele não vai se derreter, tá? O pingo d'água, na hora que cair com uma cumieira daquela, ou ele vai correr para uma bacia ou vai correr para outra. Isso é certo como 2 e 2 são 4. Não tem como relativizar esse tipo de coisa, tá? Por isso, essa questão hidrológica é tão importante para a gente na hora de fazer o planejamento urbano, porque é uma coisa que você pode, por exemplo, amarrar suas coisas nela. Aquilo ali é uma bacia, aqui é outra, completamente diferente. Você não vai conseguir resolver o problema de drenagem, esgotamento sanitário, se você não conseguir fazer classificação de bacias. Isso é óbvio. A mesma coisa se dá na medicina, na biologia. Eu preciso encapsular isso. E aí, na hora que você vai encapsular as regiões, olha a dificuldade que a gente tem. A minha região, por exemplo, sofre disso, assim, grande parte do problema que a minha região, que é o Vale do Mucuri, sofre, é por conta de que a grande maioria das pessoas acham que Teoflotone ou está no Vale de Jequitinhonha ou está no Vale do Rio Doce. É o máximo de escala geográfica que as pessoas conseguem pensar. Teoflotone não está em nenhuma das duas. Teoflotone pertence à bacia do Mucuri, que é um rio de bacia primária. Ela se forma e ela sozinha, do Mucuri, um único rio, sem cair em lugar nenhum, ela cai direto no mar. Assim como o Jequitinhonha também. É outra bacia. A região de Teoflotone não tem nada a ver com o Jequitinhonha. Teoflotone e Diamantina, duas coisas completamente diferentes uma da outra. Do ponto de vista geográfico, climatológico, pedológico, geológico, tudo é diferente. Só quem sabe disso é quem é da região. Você está entendendo agora, Rian?
a dificuldade que é você definir o que é uma região? Tá conseguindo? Não, sim, tá claro, sim. Agora ficou claro para mim. Entendeu? Na hora que você fala isso para mim, você que é daquela região lá e tudo e tal, que região? Não, sei lá, de Patinga, Valadares, não tem nada a ver com o outro, não sou de lá. Então, por isso que às vezes o pessoal fala, o pessoal de Teoflotone é meio capixaba, meio baiano. É mesmo. Porque são duas bacias primárias conjugadas, uma na outra, que é do Mucuri e de São Mateus, é o norte do Espírito Santo, sul da Bahia e uma parte de Minas. Aquilo ali é uma unidade. E se entende como uma unidade. Entendeu? Se você for para as praias do norte do Espírito Santo e do sul da Bahia, você joga uma pedra, acerta no Teoflotonense, não acerta um cachorro. Para você ver como é que são as coisas. Esse é um sentido de região. Para nós, isso é muito claro. Entendeu? Para quem está de fora da região, é dificílimo entender esse tipo de coisa. Do mesmo jeito que o Vale de Jequitinhonha, ele tem toda uma lógica cultural, ele tem toda uma força deles, apesar de ser uma região, do ponto de vista geográfico, climatológico, isso e aquilo, mais pobre do que a região do Mucuri, eles têm uma cultura, por exemplo, muito mais estruturada do que a nossa, por exemplo. Então, o que eu quis dizer é a primeira dificuldade que a gente tem quando a gente vai trabalhar com essas coisas, qual o recorte que eu estou trabalhando? É mais ou menos isso que eu estava querendo dizer. Então, quando você vai trabalhar com planejamento urbano, você vai ter ali os setores censitários, que é o que o IBGE usa, que é mais ou menos os bairros da cidade, tá? Você tem outro recorte que você pode fazer dentro da mancha urbana, bacias hidrográficas. Poderia fazer, não. Tem que fazer, que quase ninguém faz. Mas para resolver drenagem e esgotamento sanitário, se você não fizer isso, você não consegue resolver. Então, você tem vários recortes, ou do ponto de vista político-administrativo, ou do ponto de vista ambiental, ou das duas coisas juntas. Tá? O que você precisa entender é que recorte utilizar, qual é o recorte mais adequado para você utilizar para uma determinada situação. Se eu quero trabalhar com drenagem e esgotamento sanitário, se eu fugir do recorte subbacia, microbacia hidrográfica, eu não resolvo o problema. Porque ele é eminentemente geohidrológico, topográfico, pedológico, não tem outra alternativa, tá? Não tem como. Que era o que o Saturnino de Brito brigou com o Arão Reis lá na época da implantação da cidade de Belo Horizonte. Ele queria modificar o desenho do Arão Reis, criando os parques hidráulicos. Então, ele estudou aquela zorra toda, viu mais ou menos onde é que colocava, ele queria fazer um monte de Ibirapuera, ele queria fazer um monte de parque municipal. Inclusive, o Parque Municipal de Belo Horizonte, hoje em dia, nem é uma área hidráulica muito interessante, porque o Arrudas passa direto por ele e vai desembocar lá embaixo. Então, até o Parque Municipal de Belo Horizonte está mal colocado, sob o ponto de vista hidrológico. E o Saturnino de Brito acabou brigando com o Arão Reis, porque o Arão Reis falou, não, você não vai mudar meu desenho todo, vai ser desse jeito que eu desenhei e pronto, acabou. Olha a merda aí que deu. Esse é um dos problemas. Então, o que o Saturnino de Brito queria chegar e falar assim, tá bom, camarada, você pode pegar essas duas quadrículas que você quer, né, que você está apaixonado por elas, uma de rua, outra de avenida e tudo e tal, mas aqui nesses pontos aqui, ó, vamos criar mais uns parques, que eu vou chamar de parques hidráulicos, que é o lugar onde, né, a água inteira da cidade vai jogar e tudo e tal, a gente vai ter uma outra abordagem e tudo e tal. Brigaram, o Saturnino de Brito foi embora, o Arão Reis fez o que quis e o que não quis. Olha a merda aí. Deu para entender, Rian? Mais ou menos esses conceitos aí? Não, deu sim. Era justamente isso que eu queria mesmo, para essa discussão desses conceitos. Mas é isso mesmo. Muito obrigado, Cristiano. Outro exemplo que eu vou te dar, por exemplo, os Pirineus, que é uma fronteira, né, uma cumieira, né, uma cumiada, né, que divide a Espanha da França, né? Para nós é muito fácil a gente entender isso. Tá, do lado de cá dos Pirineus, a Espanha, do lado de lá dos Pirineus, a França. Ali a fronteira passa ali em cima, a cumiada dos Pirineus é a fronteira. Mas e para o povo basco? Que os Pirineus era o país. Então, o país é conformado, a cumieira dos Pirineus é o meio do país, não é a borda. Você tem a borda do país pegando um pedaço da França, do sul da França, e outro pedaço do antigo País Basco pegando a Espanha.
Por isso aquelas maluquices todas de separatismo, principalmente do lado de cá na Espanha, que eles são mais ferozes. O do lado de lá, né, ficaram um pouco mais tranquilos em pertencer à França e tudo tal, e teria que saber exatamente se tem alguma coisa específica, né, que fez o lado de cá ficar mais chateado do que o lado de lá. Mas o País Basco era os Pirineus. Os Pirineus era que juntava o País Basco. Então, o que para você é um limite, para eles é um caminho. O que para você é uma barreira, para eles é a espinha dorsal do país. Entendeu? Então, e aí, como é que faz? Aqui na América do Sul, você já tem essa questão geográfica determinando historicamente o que é Chile e o que é Argentina. Tudo que a Argentina sempre quis na vida dela foi invadir o Chile, tomar e sair no Pacífico, ficar com aquela costa chilena inteira para a Argentina. Chileno e Argentina se detestam muito mais do que brasileiro e argentino. Sabe, coisa de brasileiro e argentino é por causa do futebol, disso aqui, tá? Ficou meio alegórico, meio folclórico. Mas a grande briga dentro da América do Sul é chilenos e argentinos, porque a Argentina tinha certeza absoluta que aquela tripa de país não deveria existir. Olha para vocês verem como é que é a coisa. Então, ninguém consegue ficar no cume dos Andes. Os Andes são tão altos que ele te empurra para um lado ou para o outro. Isso é meio óbvio. Você tem pequenas passagens de um lado para o outro. Mas na cabeça do argentino, não faz sentido você ter uma tripa de um país que vai lá da Terra do Fogo até Arica, lá em cima, na fronteira com o Peru, faz o menor sentido. Na cabeça do chileno faz todo o sentido do mundo. E aí, como é que você resolve isso? Bom, tá resolvido, você tem o Chile e tem a Argentina, mas não se gostam. Tá? E tem uma dificuldade de integração enorme, não só por causa da barreira geográfica, né? Mas aí você podia ter falado assim, mas pô, vai lá na Suíça, que é mais barreira geográfica do que o país suíço tem, ele tem ligação com todo mundo, inclusive fala tudo quanto é língua, né? Quando o sujeito se fala suíço, geralmente ele fala inglês, francês, alemão, italiano, né? Pelo menos 4 línguas. O jeito muito melhor. A Argentina e o Chile, apesar de falarem a mesma língua, tem muito poucas passagens do Chile para a Argentina e vice-versa. Então, isso mostra que, culturalmente, do ponto de vista territorial, o chileno é muito chileno. Ele, com certeza, não é argentino. Fala a mesma língua, talvez a genética seja muito mais parecida do que qualquer suíço da vida, que fala 4 línguas diferentes, e não está muito preocupado com isso, e está totalmente integrado a todos os países com que ele faz fronteira. Faz fronteira com a Alemanha, com a Itália, com a França, de aba 4, para eles, aquilo faz a menor diferença. Túnel para todo lado, viaduto para todo lado, no meio das montanhas e tudo, tal, grandes estradas, você passa para lá e para cá, todo mundo aceita passaporte suíço em qualquer lugar do mundo, principalmente na Europa e tudo e tal. O chileno e o argentino têm uma dificuldade extrema com relação a essa questão do território. Talvez agora tenha até clareado um pouco mais, não, Rian? Eu acho que antes já estava bem claro também, né? Isso. O que eu quero dizer para você de maneira geral. No final das contas é o seguinte: cuidado com quem que você coloca no mesmo caldeirão ou você separa, entendeu o que eu quis dizer? Sim, sim. Bem claro. Você conhecer a lógica da coisa te ajuda para fazer o planejamento. É nesse sentido que eu quis dizer, esses conceitos, você está ciente desses conceitos, ajuda você a não cometer esse erro, entendeu? Quem que eu coloco junto na mesma panela e quem que eu separo, entre aspas. Em algum momento você vai ter que tomar essa decisão. Então, para diminuir o efeito friccional, digamos assim, dessa decisão que você vai tomar, é que você precisa estar um pouco mais antenado com essa questão desses conceitos. Entendeu? Agora ficou claro? Ficou sim. Muito obrigado, Cristiano. Ok. Muito boa pergunta. Muito interessante, porque é uma pergunta profunda, né? Uma pergunta complicada da gente... se você perguntar, me dá uma definição de região aí, eu não tenho para te dar. Depende do que você está considerando, entendeu? Sim. Tudo certo, então. Não sou só eu, não. Qualquer teórico da geografia ou do planejamento urbano e regional, que você perguntar isso, apertar o cara no contra-parede e falar assim, você só sai daqui na hora que você me der uma definição de região. O cara vai ficar lá para sempre. Não tem jeito. Sai, não. É muito difícil. Depende de um monte de coisa, aliás. É igual a Espanha, né, Cristiano? O País Basco. Pois é, Léo. É exatamente o exemplo que eu dei aqui. A Espanha, na verdade, é assim, vocês sabem que a Espanha é um dos últimos califados da Europa, né?
Durante muito tempo, ela esteve na mão dos mouros. Ela foi muçulmana, né, o Califado de Córdoba, tá? Que Granada, inclusive, participava lá, era um dos califados, né, do Califado de Córdoba, Toledo, outras, né, tem todo aquele sul da Espanha ali, uma parte de Portugal, que é muito mourisca, né, muito muçulmana, inclusive arquitetonicamente, inclusive de um monte de pontos de vista, né, porque ali, né, foi criado, durante muito tempo, foi um dos últimos califados do mundo a caírem, né, depois que se conformou o Império Otomano, inclusive, terminou com todos os califados ali, tomou a Península Árabe inteira e tudo tal, o Califado de Córdoba ainda existia como país. Então, a Espanha é Castela, mais Aragão, mais ali os bascos, mais catalões, mais... qual é o nome daquele outro pequeno lugar lá? Fugiu aqui agora o nome daquele cantão da Espanha lá. Se você for olhar do ponto de vista da língua, inclusive, a própria língua é uma imposição, porque a língua basca, a língua catalã, a língua de Castilha é o espanhol, que é o castelhano, né, que se fala, virou a língua nacional. Mas até do ponto de vista linguístico, o basco e o catalão não são do mesmo ramo, não são do mesmo ramo de linguística. Então, não é você chegar e falar assim, igual português, assim, né? Se o cara falar devagar e a gente também vai fazendo assim, não tem nada a ver uma coisa com a outra. É como se você estivesse ouvindo, é como se você estivesse botando para conversar um inglês da Inglaterra com um russo. A raiz da língua é outra. Espanhol, português, francês, partes do inglês, são todas chamadas línguas romances, tá? São as línguas que têm a raiz romances, e é anterior, inclusive, ao latim. Então, é latim com língua romance. Se você for pegar o catalão e o basco, é outra raiz, que não tem nada a ver, é muito mais parecido com as raízes linguísticas do hindu. Só para vocês terem uma ideia da complexidade do problema. Entendeu? Então, assim, ele primeiro era um califado em certas regiões, depois uma região não conversava com a outra, sempre foram inimigos, tiveram que se tomar na raça e na porrada. Portugal, por exemplo, é uma região da Espanha que conseguiu se soltar da Espanha, tá? Muito cedo, inclusive. E por isso conformou outro país e tudo e tal. Mas as línguas são muito parecidas, por exemplo. Então, Portugal é uma Catalunha, por exemplo, né, que se separou da Espanha no século XIV. Isso é uma questão. Tá? Os outros não conseguiram, os outros ficaram ali presos por um motivo ou por outro, ficaram presos dentro daquela união forçada, digamos assim. E a partir de 1492, com a queda de Granada, que aí é a última cidade mesmo, governada por muçulmanos, a partir de 1492, acabou, a Espanha mesmo, né, o reino de Aragão e Castela, e acabou a língua castelhana, que virou o espanhol moderno, e ponto, acabou. Mas esses outros lugares todos ficaram ali sob as garras, digamos assim, de Castela e Aragão. Portugal conseguiu se livrar. Tá? Então, assim, você vê como é que essas questões todas são, né, importantes, né? Na hora que você vai fazer planejamento, você tem que levar essas coisas em consideração. Se não só jogar no mesmo caldeirão, às vezes coisas muito complicadas. E às vezes coisas claríssimas que você devia ver na hora de resolver questões do seu planejamento, você não vai conseguir ver. Tá? Eu sei que é complexo, mas eu espero que todo mundo tenha compreendido aí. Sim. Deu certo agora, Leo? Sim. Tem mais alguma coisa que vocês queiram discorrer ou escutar, gente? A gente até tem mais uns 15 minutos aí. Até que hora essa aula? 15h10, né? 15h15? Isso, acho que até 15h10. 15h10, então tem muito tempo. Eu não tenho mais nada não, Cristiano. Mas se vocês quiserem perguntar qualquer coisa, a gente discute, tá? Luana, Mariana, Letícia, Léo, Ian, nada mais? Por mim, tranquilo. Por mim também tá tudo bem. Por mim tá tranquilo também. Do castelhano que você falou, eu acho que ele não é considerado como idioma, não. Eu acho que é só como dialeto mesmo.
Mas a raiz, né, que eu quis falar do espanhol moderno é o castelhano, né? Você tem diferença, sim, é claro. Hoje em dia, quem fala o castelhano é só a classe pobre. Quando eles chegam falando que meus irmãos moraram no Paraguai durante um ano, e lá eles conheceram um povo que, tipo assim, eles falam o espanhol e tudo, e quem fala o castelhano, é uma vergonha falar o castelhano para eles hoje em dia. Entendi. Olha aí, tá vendo? Então, assim, aqui na América do Sul, inclusive, né, é preciso levar essa questão cultural linguística a ferro e fogo, né? Então, todo mundo fala a mesma língua e tudo tal, mais ou menos, não é assim, não. E mesmo que fale a mesma língua, isso não quer dizer muita coisa. Visto o exemplo que eu dei, Chile, né, e Argentina, né? Problema. O Paraguai, por exemplo, a própria guerra do Paraguai, é uma maluquice, né? Uma maluquice. Não só uma maluquice política proporcionada, como a história nos conta, não é uma questão política que a Inglaterra fez com que o Paraguai, que era uma ameaça, tudo era uma certa ameaça, sim, mas na verdade, né, o Paraguai era uma ditadura, o caboclo lá queria realmente, tinha, né, sonhos de expansão, vivia com a população debaixo do tacão dele, e aí, não, mas aí a Guerra do Paraguai foi um genocídio, juntou Argentina, Uruguai e Brasil para poder bater no Paraguai, tudo isso é verdade, ok. Mas tem outras questões a mais, entendeu? Tem, por exemplo, a questão toda do Paraguai, Uruguai e Argentina é a desembocadura do Rio da Prata, né? Você só consegue acessar o Paraguai pelo Rio da Prata. Quem comanda o estuário do Rio da Prata? Do lado de lá, o Uruguai, do lado de cá, a Argentina. O Paraguai está lá no meio. Então, tem todas essas questões geopolíticas, né, que a gente precisa levar em consideração e botar isso, né, no papel na hora que a gente estiver preocupado com essa questão do planejamento, seja ele urbano, seja ele regional. Quanto mais a escala cresce, né, mais complexo é o problema, porque aí entra todas essas questões e tal, aí fica uma coisa um pouquinho mais complexa. Dentro do urbano, a gente já consegue ser um pouco mais objetivo. Mas é isso, gente. Então, ok. Então, obrigado aí mais uma vez. Tenha um bom final de semana. Obrigado a você. Um bom final de semana para todo mundo aí. Bom final de semana. Tchauzinho. Tchau. Tchau, gente.